Olá, seja bem-vindo ao Pode Conectare. Eu sou Juliana Fabião, gestora da Conectare Gestão e Desenvolvimento. O Pode Conectare é uma plataforma de conteúdo da Conectare para tratar de temas relacionados à gestão, pessoas e tudo mais. Nessa terceira temporada, onde iremos falar sobre consultorias em diversas áreas, eu trago como convidado Fábio Barbosa. Fábio, antes de mais nada, obrigada. Te apresenta, conta a tua história, que eu sei que é ampla. Foram 25 anos fora de Pelotas. Traz aí um resumo, faz um briefing da tua caminhada profissional, toda a caminhada, e agora na consultoria. Boa tarde, Juliana. Em primeiro lugar, eu agradeço e estou honrado, privilegiado estar aqui. É um privilégio estar aqui contigo. E falar um pouco de consultoria, da minha trajetória profissional é um prazer, é uma coisa bem gostosa, porque as coisas aconteceram meio que ao natural. Como assim, Fábio? Minha família é de empreendedores. Então, eu praticamente eu nasci correndo no meio de escritório de representação. Logo após, meu pai teve uma loja de tecidos, varejo. Então, aqui em Pelotas? Aqui em Pelotas, Fábio. isso. E, então, isso eu já comecei a respirar desde pequeno. Isso. E eu sempre fui muito curioso, muito empreendedor. Eu tenho o bichinho já me mordeu faz muito tempo. Do empreendedorismo, e eu sou muito curioso. Então, desde cedo eu comecei a aprender com o pai. E então foi a minha primeira grande escola que eu não esqueço. Tu trabalhou com ele? Trabalhei com ele. Então, meus primeiros passos foi com ele. Ele foi um exímio professor. Então, ele já me startou, assim, né? E então, ali naquela trajetória, lá atrás, eu já comecei a gostar da administração, da gestão. Comecei a me enxergar naquilo ali, já me sentia confortável, pequenininho e novo. E aí fui crescendo e tal. Ali com uns 16, 17 anos já estava tocando o negócio com ele. Sempre gostei muito de estudar, isso é uma coisa que também me ajudou bastante. Bem importante, né? Consultoria, tu não para de estudar nunca. E não só consultoria, né? Atualmente, tudo, né, hoje em Juliana? dia, a questão do conhecimento, né? Eu acho que hoje a gente tem que fazer uma curadoria do conhecimento. Se tem muita informação, talvez muitos não saibam aproveitar, mas as coisas estão em transformação, não tem como a gente não ir se abastecendo do novo, do que está surgindo, do conhecimento, que bom, né? E eu sou do tempo que era muito difícil a gente ter informação. Hoje é extremamente fácil. Tem 2 pontos. Um, porque é muito fácil, a gente tem a informação ao nosso alcance. Entretanto, tem que saber onde é que ela está, que tipo de informação, se é fidedigna, não. Perfeito. Então, a gente tem que ser muito analítico, muito crítico também. Aí já entra, vamos falar, e eu vou pegar um gancho, porque foi bom essa tua colocação. Talvez uma soft skills aí, uma habilidade bem importante, que é a capacidade de ter um pensamento crítico. O quanto é importante, até na hora de buscar a informação. Isso. Né? A gente tem aí uma avalanche de informações a todo instante, que eu digo é muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil. E ao mesmo tempo é muito fácil buscar coisas que não são fidedignas. Isso. Né? A gente pode ser enganado assim. Então a gente tem que ter esse pensamento crítico, tem que ser muito analítico em tudo. Ter fontes. Perfeito. Fortes, e seguir, né, buscando informações, porque a gente sempre. Tem aí um universo em transformação. Aí, Juliana, seguindo isso, então eu começo. Ali com 16, 17 anos, eu já começo a frequentar o Sebrae. Então me desperta outra situação. O Sebrae com treinamentos, cursos, eu sempre gostei. E é engraçado, Juliana, olha só, eu olhava aquele consultor, aquela consultora e dizia,
que fantástico, deve estar ali, né? Deve estar ali naquele momento, naquela posição. Eu tu já te imaginava ali. Claro, eu já tinha aquele... Mas tu sabe que a gente constrói o futuro a partir do presente, né? Então, na verdade, tu já começou, eu achava lindo, achava massa demais aquilo. Eu digo, poxa... E aí, então, eu bebia daquela fonte com eles. Encontrei no Sebrae algo que me sentiu super confortável e me ajudou demais o tempo todo. Até hoje vivo o Sebrae. E pronto, aí eu levava lá para a nossa empresa esse conhecimento e fui crescendo depois. E o teu pai já entendia, então, a importância dessa parceria, de teu olhar, porque tu falou do Sebrae. Isso. Não sei quantos anos atrás, mas é sabido, eu lembro quando eu iniciei há 20 anos atrás, falar de capacitação, falar de treinamento era quase uma afronta aos gestores que pensavam, mas tu vai capacitar os meus colaboradores? Isso. Como assim? Tinha né? isso, sim, Juliana. E no sentido de que, não, isso a gente não fala muito, deixa quieto, e já com uma visão de vanguarda, isso, né? Isso. Então eu tive esse privilégio de... Por isso que eu disse que meu pai foi uma introdução maravilhosa para mim, porque ele sempre foi uma cabeça muito aberta, embora ele sempre foi muito crítico e exigente, e ele também dava espaço. Visionário. Ele dizia, poxa, mesmo esse meu filho, novo ainda, sem experiência, mas ele está trazendo alguma coisa interessante. Deixa eu entender o que é isso. E aí eu vou fazer um outro gancho, porque tá tão legal isso. Vamos falar das diferenças de gerações que a gente tem hoje no mercado de trabalho. Então, na verdade, tu está relatando provavelmente qual é a tua diferença de idade com teu pai, mais ou menos. Tem 24 anos. Então, vamos pegar ali, ele já conseguia perceber que existia algo de inovação, de criativo, que talvez, né, dentro da demanda dele, né, dentro da geração, não fosse algo natural, mas ele entendia, ele dava essa abertura. Que eu vejo que as empresas não entendem essas diferenças, do quanto que a gente pode beber da fonte dessas diferenças geracionais. De eu entender que hoje eu sou sênior, que eu posso me desenvolver com o nativo digital. E que eu posso trazer a experiência para ele. Isso, naquela época, também era algo visionário, né? De ele dar esse espaço para ti. Não, e outra coisa que era muito interessante, que foi uma escola para mim, um modelo de líder, como ele foi. Ele sempre foi um líder aberto, ele foi modelo, ele nunca foi chefe, foi líder. Então, ele nunca mandou, ele sempre se apresentava, era transparente, era claro, respeitou sempre o colaborador. Eu vi isso de forma fantástica. Foi uma escola ímpar para mim, o meu começo, assim, com um negócio pequeno, um começo com uma cabeça tão aberta que ele me passou. Então, as pessoas sempre gostavam, todos que passaram pela nossa empresa gostavam. Até hoje tem relacionamento. Olha só. Seu Carlos ligam ou mandam, enfim. Por quê? Porque ele foi uma pessoa muito aberta, muito tranquila. A trabalhar com ele, aí a gente fala em clima organizacional, fundamental, cultura organizacional. Pontos fundamentais que a gente não tem como fugir, fundamental, né? Com certeza. Que eu acho que é o lastro de toda e qualquer empresa, seja segmento, porte, tu ter uma cultura organizacional, e cultura organizacional para pequenos negócios que começa do próprio dono. Tu sabe que eu estava vendo... Ele imprime perfil dele, a característica dele. Uma empresa, eu estava ouvindo ontem, na verdade, eu me fugiu o nome do autor que escreveu o livro Monge Executivo. Sim. E ele falou duas coisas que fizeram eu ter um insight. Primeiro, que ele fala da liderança servidora. Aí ele trouxe a questão. Primeiro, que a partir de quando se tem 2 outras pessoas, a gente já tem uma organização. Tu já forma uma cultura. Mesmo que seja a cultura de quem está ali envolvido. Então, ele fala da questão da cultura organizacional. E ele fala 2 coisas que fazem muito sentido. Empresas são feitas para servir. E isso faz com que a gente já traz uma reflexão. No sentido do quê? A gente precisa servir ao nosso cliente.
E aí ele traz que a empresa precisa servir e que a liderança tem que ser servidora. Eu tenho que estar disponível para as pessoas. Eu tenho que me colocar à disposição dessas pessoas. E aí, obviamente, que envolve clima, que envolve desenvolvimento, que envolve uma série de fatores, né, fundamentais. Porque se a gente não sabe lidar com pessoas, a gente não sabe lidar com nada. Porque a empresa é feita de pessoas. E aí ele fala da questão relacional, das relações, né, do quanto é importante. Eu me relaciono através do meu produto e serviço com o meu cliente. Então, se eu não servir, se eu não me relacionar, como é que eu vou vender? Perfeito. Então, quanto isso nos traz essa reflexão, né? E eu acho que isso é uma característica tão ímpar, tão interessante, porque nem toda pessoa, na minha opinião, ele tem um perfil para ser líder. Na minha opinião, nem todos são líderes. Né, Nem todos são líderes. Cada um tem o seu perfil, sua característica. E eu costumo dizer, eu sou um garçom. Eu adoro isso, porque eu gosto de servir. E eu acho que as pessoas que gostam de servir, à disposição, tu sai do centro. Isso, uma coisa é tu gerenciar, ser gerente. Outra coisa é tu ser um líder que está à disposição, a serviço, né, ao interesse do coletivo, das pessoas, genuinamente, no sentido mais profundo, digamos assim. E eu acho que essa é um dos perfis, uma das características importantíssimas para o consultor. Aí entrando na nossa área, o consultor ele precisa ter isso e mais algumas coisas. Mas deixa eu só voltar isso na minha trajetória. Paramos lá no Sebrae. Aí no Sebrae, aí eu ainda jovem fazendo isso, tá? Aí eu sempre gostei também da tecnologia. Então, foram coisas que foram casando, que foram me fazendo super bem. Eu fiz graduação em processamento de dados na Católica e, por um tempo, fui programador e analista de sistema. Mas sabes, Juliana, que chega um momento na minha vida que eu digo, eu não quero acordar e fazer isso para a minha vida inteira. Não é. Isso vai ser uma grande ferramenta para mim. Vai. Mas eu tenho o bichinho mordido, que é da gestão da administração. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar em movimento, eu gosto de atender, eu gosto de administrar. Então, eu saio dessa área e aí começa um novo estágio da minha vida, um novo momento que é sair da empresa familiar e ir para fora. Ir para o mercado. Deixa eu entender, conhecer um pouco outras realidades. Então, aí eu tenho experiências em indústria farmacêutica, que é multinacional, tenho experiência em indústria camisaria, se não a maior do Brasil, uma das. Então, eu começo a ter uma outra visão. Eu costumo dizer que o consultor é muito importante para o consultor. Essa parte técnica, ele conhecer, ele ter uma experiência, ele ter vivência. Porque o dia a dia dos processos, dia a dia, essa dinâmica, esse movimento das empresas nos dá corpo. Então, isso foi fantástico. Outra coisa que eu costumo dizer, essas grandes empresas, elas são escolas de administração. A prática nos traz muito o dia a dia, para a gente trazer depois para o nosso certeza, porque não existe uma fórmula pronta. Não tem uma receita. E o consultor ele tem que ter um olhar né, crítico, ele tem que ter o domínio de alguma técnica. Quando eu digo alguma técnica, é alguma especialidade para que ele possa fazer intervenções devidas. Tem que realizar um diagnóstico, ele tem que ter ferramentas e provocar insights. Exato. Então, não tem, é algo que tu vai construindo a partir das experiências, né? Aí chega um momento também, uma outra etapa na minha vida, que eu digo, e aí o bichinho do empreendedorismo bate, né? E da inovação, que eu adoro e quero conhecer coisas novas. Eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou além. Aí eu fui para Porto Alegre, eu queria mais movimento, tinha menos de 30 anos, e fiz seleções em Porto Alegre. Vou trabalhar em Porto Alegre. Fiz seleções em Porto Alegre e passei fui selecionado. Aí ele disse, é para uma indústria de calçados, tu
Só que é um detalhe, não é aqui em Porto Alegre. Eu digo, oi? Como assim? Não, é em Recife. Aí a minha história de Recife. E aí Começa a minha história de Recife. Que nasce. Foi numa seleção em Porto Alegre, em 96. Olha. E ele perguntou, e aí, tu foste o selecionado, tu topas? E tu te lembra qual função? Eu fui o responsável por 2 regiões lá, negociações de calçados, Certo. que era uma marca de tênis muito famosa na época, Regazzoni. Então, eu tomei conta de Pernambuco e Alagoas. Então, as 2 regiões eram Tu minhas. tomava conta do negócio em si, tanto da operação, Da operação comercial, lá. do administrativo, marketing, Isso, obviamente. tudo, marketing não. Sim, que já era a vinha. negociação com as empresas. Perfeito. Negociava tanto com empresas menores como as grandes redes. Tá. Era eu que fazia isso lá. Então, e foi uma experiência fantástica também. Então, isso me trouxe mais corpo, né? E chega um momento que essa empresa teve problema, teve um plano que aí o dólar deu nesses nossas loucuras que a gente vive hoje, o Brasil vive, o mundo vive, o dólar, essa economia global. As mudanças econômicas. Crises tanto econômicas. internas, nossa, aqui, como também mundiais. Isso, e numa dessas, essa empresa tinha uma dívida muito grande em dólar, e ela foi. E aí entra uma nova etapa da minha vida, que digo, sabe de uma coisa? Eu vou para a parte acadêmica, porque eu sempre gostei de estudar, e eu sou comunicativo, eu gosto disso, eu gosto de contribuir, de estar com pessoas, de trocar. E eu, então, fui procurar uma faculdade privada, para tentar, pela primeira vez, dar aula e tal, na área de gestão, administração. Eu já tinha graduação e tinha especialização, que eu fiz aqui na FURG. Entrei numa faculdade privada lá, e aí começa uma nova etapa da minha vida que eu nunca mais parei até hoje. Tu segue na atividade acadêmica? Sigo na atividade acadêmica. Lá em Recife foram por 11 anos ininterruptos. Olha, na mesma como universidade? Professor. Não, aí eu já tive Já teve um pool aí. Foram 3 faculdades privadas. Dei aula também pelo interior de Pernambuco. E fui coordenador de curso, idealizei e criei um curso também lá, de pós-graduação. E isso também me fazia muito bem. E, ao mesmo tempo, eu criei uma empresa de consultoria lá. E isso começa. Eu credenciei ao Sebrae e na verdade, a consultoria, então, nasce Senac. aí, né? Nasce lá. Tá, ela nasce lá e a consultoria profissional minha nasce em Recife, Perfeito. Paralelo a essa parte acadêmica. A tua atividade acadêmica. Porque aquilo me levou a palestras, me levou a ter visibilidade, te abriu, né, me abriu. E digo, por que não está dentro das empresas? Eu sei que eu tenho condições de contribuir depois dessa carga de coisas bacanas que eu passei até hoje, essa trajetória. E começou a dar super bem. Aí eu tinha demanda, a minha empresa teve demanda tanto pelo Sebrae quanto o Senac, Pernambuco inteiro, então aquilo me encantava, eu adorava. Tanto que chegou um momento que eu tive que escolher pelas viagens. Eu sigo aqui com a faculdade ou eu segue na consultoria. E aí eu continuei na consultoria. Consultoria, eu adoro estar dentro de empresa. E isso, 25 anos? Não. Isso 25. Foram 12 anos 12 ininterruptos. Anos lá, né? Mas o anterior já estava lá em Recife, né? Já, isso. Tá. E aí eu volto no final de 2019 para Pelotas, que aí também passou-se o tempo. Eu comecei a sentir falta da qualidade de vida, tranquilidade. Volto para cá e aqui eu começo, então. Eu recomeço, transferi minha empresa para cá. Certo. Ela continua, eu não parei. E aí, como eu cheguei aqui em final de 2019, início de pandemia, e eu tinha uma outra paixão e outra atividade que estava nascendo e crescendo, que são as criptos, o mercado de criptoativos. E aí, então, o online e ficar dentro do apartamento me reportou a escrever um livro. Eu escrevi um livro sobre cripto e eu comecei um projeto também. Legal. Sobre Projeto Cripto Pelotas. Então, e a consultoria começou depois da pandemia a desenvolver de novo
E aí eu volto à minha trajetória de consultoria e cripto. Tu falasse uma coisa, Fábio, bem interessante, importante no momento da tua vida. Eu sempre, como eu trabalho com gestão de pessoas, e muitas vezes no processo de recrutamento e seleção, quando a gente vai recrutar lideranças, vagas mais estratégicas, aqueles profissionais, independente de ser sêniores ou não, a questão a gente sempre tem que fazer um pouco dessa pergunta: o que eu estou buscando no momento? Posso estar buscando desenvolvimento, posso estar no início de carreira buscando, né, o lado financeiro, como eu posso também estar buscando qualidade de vida. Exato. Que é algo que hoje talvez a gente esteja aprendendo com essas novas gerações, mediar esse equilíbrio entre o trabalho, que tem que ser legal, que tem que ser gostoso, porque lá atrás nos ensinavam talvez que também era algo pesado, e também qualidade de vida, né? Viver, ter relações sociais, e é importante isso. E que bom que no momento da tua vida tu fez uma escolha, e na vida a gente tem escolhas. E assim, então eu olho para trás, sabe, Juliana, tu falando em escolhas, e eu me sinto bem, me faz bem, as minhas escolhas, elas foram, para mim, para minha construção, foram acertadas. Eu simplesmente amo o que eu faço. Então, isso, eu acordar e fazer o que eu faço... É muito importante, né? Por isso que eu digo, demais. Trabalhar, Gostoso quando demais. a gente encontra esse propósito, consegue equacionar também, porque tu ter uma qualidade de vida com algo que tu faz que é muito bom, é algo que vai te proporcionar uma saúde física, emocional, felicidade, coisas positivas que é importante, são importantes, né? E hoje eu tenho uma sinergia entre a parte acadêmica, sim, aqui eu sou professor do Senac Pelotas. Ah, tu tá dando aula em quais cursos? Eu dei aula na gestão de negócios e agora eu vou dar aula num curso novo. Perfeito. Eu não sei ainda, vai começar agora em novembro. Esse ano vai agora em novembro e início do outro também. É na área de gestão. Muito bem. Vamos falar de consultoria? Vamos. Vamos lá, guria. Hoje, né, dentro da consultoria, quais são as tuas áreas de atuação? Tu atua especificamente em que áreas? Dentro da consultoria, dentro das empresas, assim? Qual é a tua expertise? A minha expertise, que eu me sinto bem confortável em trabalhar, contribuo, bacana, é a área de planejamento estratégico, a área de mapeamento e definições de processos, tá? A área de finanças, adoro também, e inovação, modelagem de novos negócios. Isso eu fiz muito no Sebrae e era coisas assim fantásticas que me chamavam muita atenção, criação de startups, Ótimo. E essa modelagem de novos negócios traz um pouco desse teu olhar, né, que tu já trouxesse da questão da inovação. Da inovação. O quanto é importante, curioso, né? Essa coisa de querer garimpar, querer de conhecer, buscar oportunidades. De buscar coisas novas. Deixa eu te perguntar, falando de planejamento estratégico, planejamento é super importante. Só que a gente sabe que se a gente pegar lá atrás, fazíamos planejamentos de médio, de longo prazo. Sim. A questão do planejamento nos dá um olhar, uma direção. Como é que tu vês, vamos falar das tendências e das mudanças na área de planejamento, né? Como é que tu vês o mundo atualmente? Até porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela está vindo muito rápido. Está automatizando, nos dando muitas ferramentas e exigindo uma outra postura, tanto dos líderes, gerentes, colaboradores, enfim. E isso muda a forma de fazer um planejamento. O que tu traria em relação a isso? Como é que tu atuas hoje? Perfeito, isso é muito importante, porque a dinâmica, principalmente no momento em que chegaram as startups, muda tudo. Planejamento estratégico para startups é completamente diferente do que era para a empresa tradicional. E isso me encanta muito, porque o planejamento para as startups, tu precisa estar dentro do processo, vivendo o processo, e é interessante que as startups a gente trabalha com ciclos menores, então que a gente chama de sprints. Sprints, que então, é uma metodologia ágil. Isso, com Scrum, que é uma metodologia de coisas mais rápidas, ou seja, a gente não espera mais 6 meses, 1 ano para que um projeto, um negócio para testar e para ver. Não, a gente testa com o carro andando agora. Perfeito. É uma outra movimentação, diferente. É uma agilidade. Isso, porém,
É como tu diz, é uma agilidade, uma metodologia, não é simplesmente... Então, nesses sprints, nesses ciclos menores, a gente cria o MVP, que é o produto mínimo viável. Perfeito. E a partir desse produto mínimo viável, a gente lança no mercado e os próprios usuários vão nos dando os feedbacks e a gente vai trazendo as melhorias. Vai transformando. E o quanto isso é importante, né? É importante porque tu tens... menos gastos de energia, menos gasto financeiro de recursos. É um teste menor, é uma troca. É tudo rápido. Se não der certo, tchau, vai para a próxima. E vamos mudar. E vamos mudar, sim, é que a gente chama de pivotar. Vamos pivotar e vamos para outro. Então, eu trabalho com startups, eu acho lindo esse movimento que eles chegaram. Acho que eles chegaram para ajudar muito, inclusive empresas tradicionais. Empresas tradicionais para auxiliar nesse processo nesse também, processo. Né? Vamos pensar diferente. Vamos testar, não deu certo. A cultura erra, mas erra rápido. Né? Corrige rápido. Né? Corrige rápido, cara. Não adianta tu ficar mais. Também testa, né? Porque a gente só vai saber se vai dar certo se eu botar em prática. É aquela velha história do... como é que é? O bom é... Como é que é? O feito é melhor que o perfeito. Não adianta tu ficar querendo o perfeccionismo. Achar algo muito, né? Não dá Tem mais. que ir colocando em prática. E falando de planejamento, tu falasse agora dessa movimentação em relação às startups e às empresas, digamos, mais convencionais ou mais conservadoras. Como hoje trabalhar o planejamento, tendo em vista a dinâmica do mundo atual, né? Sim. Que eu preciso ter uma melhoria contínua. Eu não posso me agarrar, talvez, em alguns modus operandi que não faça sentido para o meu produto ou serviço, para esse cliente, para esse mercado, e muitas vezes esbarra no diretor, no gestor, que toma aquilo como uma verdade absoluta. O que tu me dirias? Juliana, eu te diria assim que isso é um dos grandes desafios nosso enquanto consultor, é o próprio empresário. Porque tem empresários com um perfil mais aberto, mais leve, ele aceita mais as novidades, as inovações, tem outros que são mais conservadores. Então, o que eu trago, o que eu faço com a minha consultoria? A história de servir, eu tento sempre me autoconhecer. Eu começo sempre por mim. Eu acho que se eu estou ali para servir uma empresa, independente do que eu vou encontrar como perfil de gestor, de empresário, eu tenho que saber como lidar com isso. E aí, eu acho que isso me encanta. Esse desafio de pegar alguém que é mais conservador me encanta, porque ali é que eu vou ser bom ou não. Ali é que tu vai mostrar. Ali é que eu vou mostrar. Vem cá, cara. E aí, qual é a de capacidade que eu convencimento? tenho de trazer tudo isso? Porque hoje, com inteligência artificial, hoje com realidade virtual, realidade aumentada, blockchains, com uma série, análise avançada, uma série de coisas que a gente está vivendo e que são coisas fantásticas E que não tem que a como gente tem que resistir, saber, né? e que não tem mais volta. Não tem mais volta. Ou eu aprendo e uso isso a meu favor, ou então ou a gente está fora. Então, como eu tenho isso, gosto demais, trabalho com isso, principalmente com inteligência artificial, eu trabalho bem para minha consultoria, isso hoje é uma ferramenta que... O que tu utiliza de ferramentas de inteligência artificial? Se tu puder dar uma dica, porque eu sei que tem muitas ferramentas e as pessoas podem se apropriar, né? Até muitas vezes, até para tirar alguma dúvida, para, enfim, para facilitar um processo, para não, enfim, eu acho que tem tanta coisa legal aí. O que tu daria de dica? Eu tenho duas ferramentas que eu gosto muito. Não é o nome em si, mas uma é a busca de textos, é a procura. Como eu também tenho a veia de escrever, eu gosto de criar conteúdos, eu crio conteúdos. Perfeito. Tá? Então, eu tenho uma busca. Antes, eu levava muito tempo na pesquisa. Eu fiz mestrado de administração em Pernambuco e isso me levou também a escrever.
E eu gosto muito de escrever e criar conteúdo. Mas isso é interessante então, que tu falou. Hoje, essa criação de conteúdo, o ChatGPT, ele me Perfeito, ajuda. eu gosto muito. Acho que ele auxilia nessa curadoria nessa da curadoria da informação. Sabendo usar. E, gente, não é copiar. Não é o copiar, mas é uma ferramenta que tu vai aprimorando. Ela te dá um norte, ela procura diversas fontes ao mesmo tempo, ela te dá algo mais pontual. Isso faz tu confrontar com o tua realidade. E isso faz com que tu otimize, vamos pegar na questão da escrita e das referências, otimizar teu tempo na pesquisa, que tu possa usar o teu processo criativo ali muito mais do que está ficando, que nem a gente ficava muito tempo pegando muitos referenciais, correndo atrás, baixando artigo. Juliana, eu tenho 7 livros. 3 próprios e 4 participações. O que eu levei de tempo para fazer exatamente isso que tu está falando, na procura de fontes, pesquisando, fazendo toda aquela crítica, aquele, né? Análise, trazer, facilitou bastante. Que mais? E outra ferramenta que eu gosto muito também é a inteligência artificial com imagens. Hoje eu crio NFTs no mundo cripto, eu tenho coleções disso que eu crio com imagens de inteligência artificial, porque eu não sou, então, colecionador de imagens. Então, em termos de criptos, o Bitcoin ou outra que eu queira, como eu não sou da área de design, eu não sei fazer, então eu lanço mão dessa ferramenta de inteligência artificial por imagem e consigo criar algo interessante. Então, eu tenho 2 coleções bem bacanas disso. Muito interessante. Fica a dica. Falamos um pouco aí de planejamento, que é o desafio que tu tens aí na tua frente, no dia a dia, nas tuas consultorias, e vamos falar de algo extremamente importante, que são os processos. Sim. Processos são fundamentais dentro das organizações. E eles não são estanques. Isso que eu digo sempre, os processos eles estão ali para otimizar, para trazer, né, tirar da subjetividade, digamos assim, mas ele pode ser melhorado e aperfeiçoado. Como é que tu atua hoje dentro das organizações? Sabemos que muitas empresas hoje é fundamental, não tem como não ter processos definidos, mas a gente ainda vive aí, falando um pouco daqui da nossa realidade, uma certa resistência, né, em algumas empresas, principalmente as familiares, em criar processos. Eu tenho meu jeito, eu faço assim, enfim. Como é que tu vê os processos e como é que tu atua dentro das organizações para falar de processos e que as pessoas entendam a necessidade? Essa é uma pergunta extremamente importante e eu entendo que processo seja o fio condutor de toda e qualquer empresa, seja ele qual for e qual setor for. E também entendo e concordo contigo, Juliana, como é difícil não é rever processos, mas tu implementar novos processos. Implementar a mudança, digamos. A mudança, justamente por causa disso. Todo e qualquer processo que ele é revisto e é redefinido, reformulado, enfim. É mudança, gera mudança. E a mudança gera desconforto. Ela gera desconforto. Ela gera resistência, né? Da zona de conforto. E aí nós começamos a ter um embate também com a própria cultura organizacional daquela empresa. Se não é uma cultura organizacional, se aquela empresa não tem uma cultura organizacional aberta para a inovação, aberta para a criatividade, uma cultura organizacional flexível. Eu ia dizer que adaptável. Adaptabilidade. Se não tem essas características, a dificuldade é maior, porque o que eu mais escuto é: mas eu sempre fiz dessa maneira, mas eu sempre fiz assim. Então, a gente cai, e aí é a maestria do consultor. Aí entra uma das habilidades. Aí entra umas habilidades do consultor. Porque a gente cai tanto na área e na zona de conforto do próprio empresário, como das pessoas que estão envolvidas naqueles processos. E o consultor, muitas vezes, não é visto como alguém que quer vir ajudar.
É alguém que, porra, esse cara vai puxar o meu tapete. Não, e tem uma questão, falar-se algo extremamente por importante, anos, claro. É uma ameaça. O que essa pessoa está fazendo aqui, O que esse cara está fazendo? Eu sempre trabalhei direitinho, bati meu cartão às 8 da manhã, às 18 horas, fui para casa, tô tranquilo, agora chega esse cara. É que tem uma questão, né, Fábio? O consultor, então, tem essa dificuldade. ele tem que ser um parceiro da mudança. E ser parceiro da mudança, muitas vezes, é falar o que as pessoas não querem ouvir. O que estão fingindo que não estão vendo. Eu vejo isso nas minhas consultorias. Que o consultor, muitas vezes, não só para a equipe, como para o próprio diretor, liderança, trazer informações, trazer diagnósticos e trazer mudanças que muitas vezes ou elas não estão claras, ou existe uma resistência. E esse é o papel, né? Promover esses insights e mudanças. E isso gera, se não tem um bom vínculo, gera uma, digamos assim, não só resistência, mas um rechaço, um olhar, uma coisa que difícil muitas vezes, né? Que aí entra essa habilidade da gente conseguir sobrepor essa dificuldade, esse obstáculo. E tem vezes que as empresas também não estão preparadas. Também tem. Não é só o consultor. Agora, com certeza. Agora, em termos de perfil, e aí vem a maestria, e eu adoro isso também quando acontece, tu perguntou, e o que tu faz quando tu pega uma empresa conservadora, com empresários conservadores? Eu estendo o tapete, tento servir, e mais do que isso, eu sempre procuro, Juliana, sensibilizar, mostrar o que de fato vai acontecer, porque o que eu mais vejo em todas as centenas de empresas que eu já trabalhei... Ótimo, é bom trazer essas informações. O que eu mais vejo são gestores colocando novos processos ou regras sem sequer dizer o porquê aquilo está acontecendo. Pô, se eu sou colaborador daquela empresa, eu estou há tempos, quero estar alinhado com os propósitos dela, eu quero... os valores dela também me interessam. Por que eu não sei o que está acontecendo? Então, lá eu não entendo, né? Eu não entendo por que eu tenho que fazer isso. Digamos assim... Qual o motivo? Por que eu tenho que executar dessa forma? O que vai levar? O que significa? Onde vai dar isso? Quais são os benefícios? O porquê? Então, isso para mim sempre foi um caminho que eu atuei. E sempre, em todas as minhas consultorias, primeiro, todos os envolvidos sabem o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, para onde vai chegar, quais são os benefícios, quais são as dores, quais são as consequências, enfim, porque aquilo ali, tu começa a ter outro ponto importante, o consultor precisa ter a confiança. Confiança da empresa. E um outro posicionamento de todos. E tu não pega confiança num dia, numa semana. É uma relação. É uma relação. Ser consultor é um relacionamento que tu tem que criar desde o início. Construir um relacionamento. Então, é isso. A minha primeira etapa é essa, é construir uma relação de confiança com eles. Eu disse, eu não estou aqui para tirar tapete de ninguém, eu estou aqui para melhoria. Hoje de manhã eu tive isso. Perfeito. Hoje pela manhã eu tive isso. E é uma construção diária, né? E é uma construção. Então, eu, nas minhas consultorias, primeiro eu busco a relação de confiança. Certo. Ponto. Eu quero saber com o gestor o que ele quer, quais são as dores, eu descubro, mapeio, então vamos lá. Agora eu vou entrevistar outra coisa. Do diagnóstico, né? O diagnóstico, primeiro o diagnóstico. E o diagnóstico eu não faço só com o gestor. Não, eu faço com os envolvidos. Ótimo. E digo para eles, olha, eu estou aqui para isso nós queremos. Então começa a criar algo. Então a sensibilização ela é muito importante. A partir daí, começa, então, todo um mapeamento do que se vai fazer, depois de ter visto as dores, entendido as identificado, dores. Né? Identificado e as aí dores. O que nós vamos fazer agora? O grande barato, digamos assim, da consultoria é de entender
que cada empresa tem uma demanda e uma necessidade diferente. É um pouco como falar a língua de cada um. Então, às vezes, eu costumo usar muito a expressão cada cliente, e dentro das mesmas empresas que eu atuo, eu gosto muito de desenvolver liderança. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho com times de liderança e eu tenho um número X, que eu não gosto de trabalhar com um número muito grande para poder... pegar eles mais no contexto prático, enfim. Então, dentro da mesma empresa, eu tenho grupos que são pares. E eu digo, a mesma temática do treinamento é diferente para outra turma, mesmo que seja da mesma organização, porque são grupos, são pessoas. Então, a gente tem que entender e se adaptar a essa realidade. Se eu vou fazer gestão de pessoas numa organização... ela tem uma dor, ela tem uma cultura e uma necessidade. Em outra organização é diferente. Não é replicar. E essa tem que ser uma sensibilidade do consultor, de entender, Sim. de ter uma visão ampliada para isso. E aí eu estimo e gosto muito da tua área. E eu sempre digo, todo e qualquer consultor, ainda mais da minha área, finanças exatas, tem que ser um pouco de psicólogo. Ele tem que entender, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que... É algo tão dinâmico, no sentido geral. Quem trabalha, independente do teu segmento, né, que a gente está falando de finança, de planejamento... É que eu digo pela dificuldade, que já não é... A gente tem que aprender a lidar. E aí entra uma coisa, Fábio, que eu digo, aprender a lidar com as diferenças, com o diferente. No sentido que as pessoas não são iguais a mim, que as pessoas têm... ritmos diferentes, têm habilidades diferentes, que eu tenho que ter uma escuta ativa e que eu me reconheço no outro, e isso está em todas as áreas. Então, e aí entra uma premissa básica de quem é um bom líder ou um líder ruim. Um líder, ele tem que gostar de pessoas. Uma empresa se movimenta a partir de pessoas. O meu cliente, ele é uma pessoa. Então, se eu não tiver essa habilidade de lidar o mínimo que seja... eu não vou conseguir gerir. Mas, porém, eu sempre digo e gosto muito que as pessoas, a gente tem que entender um pouco do nosso comportamento. O autoconhecimento eu entendo que é extremamente importante. Então, nas minhas andanças nas organizações, tem perfis que são mais introspectivos. Sim. Vamos dar exemplo. O pessoal, tu deve ter visto isso na área de informática. Sim. Ali o programador tem um perfil mais nerd. E tem pessoas que não têm essa habilidade tão, né, desenvolvida, relacional, de gestão, no sentido de liderar equipes e pessoas, e a gente muitas vezes tem que respeitar isso. Claro. Todos podem se tornar líderes, mas a primeira questão é o seguinte: eu quero ser líder. Então, muitas vezes, fazendo a consultoria em gestão de pessoas, eu faço essa pergunta. E eu já ouvi e eu digo parabéns. Essa semana passada, agora, eu estava entrevistando uma pessoa com um conhecimento muito profundo técnico e a gente pensou nessa organização em promovê-lo para a liderança. E ele disse assim, eu já tinha a minha percepção de que não seria o caminho, mas, enfim, eu estava com outros gestores, eu digo, vamos deixar, né, fazerem essa pergunta. E ele olhou e disse, não, eu não quero ser líder. Eu... gosto de ficar no meu cantinho, gosto de estar ali executando a minha tarefa. Eu não tenho, nesse momento, porque ele já foi lá atrás, a intenção. E eu olhei para ele e disse assim, parabéns. E aqui, sabe aquela coisa que deu... estávamos numa mesa redonda, todo mundo parou, inclusive a própria pessoa. E eu digo, gente, parabéns. Porque é muito difícil as pessoas, isso é autoconhecimento, nem todo mundo quer ir no seu momento de vida. Ele entende que ele é bom naquilo ali, que é o que ele quer executar. E muitas vezes as empresas não entendem isso e desrespeitam esse movimento. Porque, para mim, eu tenho que estar disponível, eu tenho que querer servir. E ele não vai deixar de ser um bom profissional. E eu achei aquilo fantástico. E tu sabe que as pessoas se assustaram na hora, porque ninguém está acostumado com isso, né? Dessa verdade, dessa coisa, de eu falar quem eu sou, de eu quebrar a vulnerabilidade. Mas é muito importante. Tu falou isso agora e a gente, numa das empresas que eu presto consultoria, e a gente teve exatamente isso há pouquíssimo tempo. Chega o que era o líder do depósito dessa empresa, ele chega, depois de 10 anos de empresa, ele chega para o sócio executivo e disse, não dá para mim, não é o que eu quero, não é o meu momento,
eu gostaria que o senhor contratasse alguém para tomar conta. Eu quero tomar conta de algo. Esse gestor ficou impactado e disse, eu só posso dizer que tu está sendo fantástico. E tu sabe, Fábio, que meus parabéns. Tu sabe que se eu gostava de ti, agora gosto mais. Aumentou mais. Isso, e eu já vejo esses movimentos, né? E tu pode me ajudar pela tua experiência também ativa, né? E já com anos aí, o quanto é difícil, né? Da gente trabalhar aquilo que é genuinamente humano dentro das organizações, porque existe muitas vezes o que eu digo a projeção. Sim. Né? Eu crio expectativa, o que eu desejo, e a gente vive, e o mundo está caminhando para isso, das pessoas, e até essa geração está vindo, de tentar fazer escolhas diferentes. Então, tá bem, hoje eu posso querer fazer consultoria em gestão de pessoas. Daqui a 5 anos eu posso querer fazer outras coisas. E está tudo certo. E está tudo certo. E eu vejo muito, né? Porque antigamente era coisa para sempre, carreira. Né? E as pessoas estão se transformando. Muito hoje isso faz sentido para mim. Isso. Daqui a alguns anos eu não sei. Isso. E tem esses movimentos nas empresas que eu vejo e que muitas vezes, mas como? Não quer mais? Sim. Ou está saindo? Tem ciclos. Critica. Fecha os ciclos para iniciar outros. Eu acredito muito em ciclos. E tomara que isso seja mais, né, visto por quem está nessa... Tanto os gerentes quanto as lideranças nessa linha de cima, entendendo. Porque é isso. Tem que fazer sentido, né? As pessoas têm que estar presentes. Tem que estar presente, tem que estar... tem que gostar daquilo. Eu sou assim, eu sempre fui muito apaixonado, muito intenso nas minhas coisas. Sempre fui muito intenso. Tem que ter, né? Tem muito que ter intenso. energia, Então, tem que ter motivação. Eu nunca fiz coisas que eu não gostasse. Então, isso eu tenho o maior orgulho. Posso ter retardado etapas ou não ter chegado aonde... Mas aonde eu queria, aonde eu me sinto bem, está super certo. Então, isso hoje me traz assim, um conforto emocional extremamente... Um equilíbrio emocional extremamente interessante. Hoje eu sei que eu consigo... tá dentro das empresas e ajudando da melhor maneira até porque possível. Isso, independente da atividade, esteja 100%, né? Então, eu acho que exatamente são ciclos. A gente tem que procurar, óbvio que é muito fácil, né? Um discurso, nem todos têm essa possibilidade, mas eu vejo assim que é importante que a gente esteja ali, esteja presente. Presente. Né? Faça o melhor que você possa. Eu vou entrar numa pauta aqui, tá, Fábio? Que eu separei para ti. Tem um livro do Jim Collins, que ele, na verdade, ele tem vários livros. Eu trouxe aqui, esse aqui, Como as Gigantes Caem. Ele escreveu um livro, Empresas Feitas para Durar e Empresas Feitas para Vencer, e esse. E eu vou entrar nos aspectos, né, que ele traz aqui, alguns conceitos onde ele determina estágios e que são fundamentais, e aí a gente está falando para o momento atual de empresas de segmentos diferentes, que ele traz o que essas empresas que estão se desenvolvendo, crescendo, elas têm, né, que faz com que elas se desenvolvam. Então, esses aspectos que eu vou ler, né, tanto são os que fazem com que as empresas sucumbam, como faz com que as empresas cresçam. Então, ele fala da primeira questão, que é da liderança, né, do aspecto da liderança, o quanto é importante. Ele traz do pensamento disciplinado. Ele fala, ao mesmo tempo, que se precisa ter esse pensamento disciplinado, a gente precisa ter uma ação disciplinada, entrando em questões de processos, né, de diretrizes. E ele fala de construção da excelência duradoura, que eu quero entrar em alguns aspectos aqui, onde ele traz, né, onde essas empresas elas precisam se desenvolver não a partir de um líder, mas de múltiplos líderes, né? E também não só, e aí traz a questão de estimular o progresso. Muitas vezes eu tenho, quantas empresas grandes, fortes, elas não se atualizam, não se abrem para o novo, não têm olhar da inovação, do quanto a gente precisa ter o progresso como melhoria contínua. E aí pode ser o meu produto, pode ser o meu serviço, né? O quanto eu, como empresa, pode ser empresas pequenas, se eu seguir falando a mesma coisa sempre, eu vou estar obsoleto no mercado. Então, a gente tem que ter esse olhar progressista.
né? E cultivar, né, uma organização que tenha múltiplos líderes, não um único. E uma outra questão que eles trazem aqui, que também que eu achei muito importante e faz muito sentido para mim, que ele diz, primeiro quem, depois o quê. Então, se eu quero dar a direção e um propósito para um barco, eu tenho que saber quais pessoas, né? Que pessoas que eu vou trazer para o meu time. Essas pessoas, quem são? Quem são esses talentos? Né? Eles estão aderentes à minha cultura, né? Falando de cultura organizacional, porque cada organização, e aí eu queria abranger, tudo isso traz a cultura, né? Aquela que é essencial, que é atemporal, e aquelas que a gente vai construindo ao longo, né, dos anos, digamos assim. Então, falando um pouco disso tudo, que são essas ações que fazem com que uma empresa se torne sustentável, o que tu me falaria em relação a isso? Tem alguns aspectos que eu acho extremamente importante. Ou o pior, o principal deles é a humanização. São pessoas. Então, cada vez mais as empresas, mesmo empresas de tecnologia, pode ser empresa de ponta, cada vez mais as pessoas é que fazem a diferença. Hoje os produtos são similares, a tecnologia está aí, está nos favorecendo para uma série de coisas. Então, o que define a diferença, na minha opinião, se essa empresa vai ser perene, se ela vai estar no mercado ou não amanhã, são as pessoas. Perfeito. Ponto. Ótimo. Ponto. Primeiro, quem é que vai compor esse time? Né? Pessoas que ele traz aqui no Estágio, pessoas disciplinadas. Não é tecnologia A, B, C, top das galáxias. Não. Primeiro, pessoas. E aí vem outra situação que eu acho, outra premissa que eu acho muito importante, é o perfil do líder. Como é que eu vou selecionar quem eu quero para esse time? Quem são as pessoas? Qual o perfil? Eu participei, e aí eu te trago um exemplo para não ficar vago, eu participei nisso que eu te falei lá em Recife. Quando eu fui coordenador de um dos cursos, eu tinha 13 professores comigo. Eu selecionei a maioria. Poucos estavam na faculdade, eu selecionei a maioria. Sabe o que eu fiz? E eu acho muito interessante, tu falou em liderança múltiplos líderes. Múltiplos líderes, eu acho isso de uma única liderança, né? Que a gente ainda vê isso, né? E aí tu me reportou a esse momento. Nós fazíamos projetos lindos que a gente ia para as comunidades, enquanto curso. Eu tinha o meu curso como uma unidade de negócio. Perfeito. Tá? Então, como era de empreendedorismo e tal, nós íamos dentro da faculdade. Como se tivesse uma incubadora ali. Exatamente. Tá? Eu saí da teoria para ir para a prática e nós íamos para a comunidade contribuir com os pequenos negócios. Ótimo. Então, nós éramos 14 pessoas, eu coordenando e mais 13 professores. E aí vem, eu acho que o ponto central dessa minha fala. A cada momento que a gente queria trabalhar determinada área, nós tínhamos uma liderança participativa. Eu dizia para eles, time, eu não me sinto competente para estar à frente nessa área. Então, perfeito. Tu, Juliana, que é de pessoas, eu não tenho. Então, tu assume essa liderança desse projeto? Assumo, Fábio. E assim nós fizemos por 2 anos. Então foi... Tu fosse trazendo habilidades diferentes, somando, né? Essas diferenças sendo força. E aquele momento que a gente precisava, aquela liderança, ela estava ali. Mais do que isso, esse time ficou tão interessante que nós viramos case. Olha só, na faculdade. Olha nós só. viramos case na faculdade. Então, porque a gente não só fazia a teoria, a gente ia lá para a comunidade. Mas vamos pegar um pouco nesse ponto que entraria até na questão dos aspectos da liderança que eu queria entrar, e tu está trazendo esse case. Olhando para trás, fazendo um retrospecto,
falasse de olhar para cada um, primeiro entender a necessidade, além de influenciar. Mas o que tem além disso, de eu olhar a especialidade de cada um, que cada um, me parece que tu traz isso de explorar o potencial de cada um, de olhar onde que cada um se encaixa. E o que mais que tu identificas que foi fundamental para esse sucesso, para gerar, digamos, essa conexão? Eu vejo, aquela... Aí eu venho de novo para pessoas. Eu vou e volto, eu volto para pessoas. Porque eu acho que o relacionamento entre, o respeito entre aquela equipe... Ótimo. Então a gente está falando do respeito. Respeito, a conversa clara, a transparência... A comunicação assertiva. A comunicação junto com eles, a transparência, a seriedade, a cumplicidade com aquele time. Nós tínhamos uma confiança extremamente interessante. A cumplicidade, a confiança vem diante disso, de um time que está e todo mundo estava adorando aquilo, porque aquilo não era comum. Não era uma competição. Não era competição e não era comum. E, no fim, todo mundo ganhou um holofote, todo mundo ficou feliz, porque todos trouxeram o seu momento, todos trouxeram uma contribuição. Olha só, então, aquilo, para mim, tu vê que eu me lembrei, né? Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi e que eu ajudei a construir. Tinha cumplicidade ali, tinha cada um... Por ver aqueles... Eram feirantes. Olha só. E ver aquelas pessoas, o semblante daquelas pessoas, o agradecimento daquelas pessoas pelo que a gente tinha feito, nós estávamos profissionalizando eles. Não tinha, Juliana, foi uma coisa indescritível, foi uma passagem que eu tive que foi linda. Que legal. Linda. Fábio, vamos falar de tendências? Vamos lá. Vamos olhar para frente, olhar para o futuro. Vamos olhar para frente agora. As pessoas, às vezes, querem buscar referência no passado, né? E a gente vem tendo tantas mudanças. O que tu olhas hoje, e tu falou muito da questão que tu estudas, que tu gosta de inovação, e hoje, claro que a gente vai fazer um exercício um pouco de ver, né, para onde as coisas estão se direcionando, mas a gente não tem as respostas, né? Nem bola de cristal. Nem bola de cristal. Mas o que tu dirias hoje, já que tu estás nas empresas, é consultor, que tendência o mundo dos negócios, para quem é empreendedor, para quem está nas organizações como colaborador, para quem é líder, que tendências que tu vê fundamentais, assim, o que é necessário ser feito para se manter sobrevivendo no mercado, né? Que está, né, cada vez mais competitivo, enfim, as pessoas se diferenciando, muitas vezes a diferenciação estando em aspectos, às vezes em detalhes. Juliana, eu volto de novo, eu vejo as tendências em duas perspectivas. Uma, de novo, humana. Para mim, tu diria investimento nas pessoas, na parte a humanização, o saber lidar, o gostar de relacionar com pessoas, o respeito. Eu acho que a ética, a simplicidade, a honestidade. Eu acho que, na minha opinião, as tendências passam primeiro por aí. O quanto o ser humano é mais ele. Eu acho que a gente precisa ser cada vez mais. O autoconhecimento, para mim, é algo que é fundamental. Não, e hoje existe também... É fundamental. As pessoas, se a gente olhar para as organizações, existe esse movimento que a gente fala até do capitalismo consciente, das pessoas também fazendo consumos responsáveis no sentido, porque eu quero consumir lá da empresa do Fábio, o que ele propaga em termos, né? É uma empresa ética, é uma empresa que tem responsabilidade social, é uma empresa que cuida do meio ambiente. Então, o quanto é importante, né, essas questões, né, que envolvem... Que aí tu fala de ética, transparência, cultura, valores organizacionais fortes. Cultura organizacional, valor... O que mais, além do lado... Além disso, e a minha outra perspectiva é justamente essas inovações. As empresas estarem abertas para as inovações, para a tecnologia. Não tem volta. Não tem. As empresas ou
consultorias que não entender isso, elas vão ficar fora. Nós não precisamos ser escravos, porém, isso não volta mais e a gente tem que ver de que forma essas tecnologias nos proporcionam um melhor trabalho. A gente hoje, com essas ferramentas, a gente tem condições de proporcionar um melhor trabalho com menos energia, menos tempo. Vê só o legado da pandemia. Perfeito. E tu sabe Vê que só o legado da pandemia. o Fórum Econômico Mundial fala agora, a partir de 2027, né, das habilidades que serão necessárias, e uma delas, todas estão ligadas à tecnologia, falando das habilidades que serão fundamentais para que líderes e colaboradores tenham. E uma delas fala, e a gente precisa caminhar para isso, da alfabetização digital. Digital. É isso. Não pode ficar fora, senão tu vai ficar para trás. Vai perder. Ou tu vai sair do mercado. O que eu estava dizendo do legado da pandemia, ver o que a gente aprendeu na pandemia, depois de tanta dor que as empresas tiveram que se reinventar, nós, consultores, tivemos que nos reinventar. Como é que nós íamos ajudar aquelas empresas que não sabiam e uma o que situação fazer? mundial, né? Nós tivemos 2 exemplos, uma situação aqui local, em loco, no nosso Rio Grande do Sul, e uma situação mundial. Então a gente tem que estar preparado para tudo. O que a gente teve ali de interessante que hoje a gente usa muito? As videochamadas, a logística de reuniões foi extremamente positiva. Claro. Pô, eu saía do ponto A para ir para o ponto B, levava 3 horas entre reunião em longas e voltar. distâncias, né? Hoje eu abro aqui meu computador, faço uma videochamada. Sabe que aí, falando da minha área, isso foi fantástico. Eu vejo, por exemplo, um dos subsistemas... Temos que usar essas coisas. Recrutamento e seleção, vídeo, que nem a gente chama o vídeo currículo, as entrevistas online, quantas coisas a gente consegue e que muitas vezes está lá, né? Até uma entrevista, o candidato daqui a pouco não tem o perfil, tu não deslocou ele até a tua empresa. Então, tem muitas coisas que nos trouxe facilidades, né? É disso que eu estou falando. A gente não tem que ser escravo e nem se assustar. Nós temos que entender, conhecer, aprender e selecionar o que isso é bom para a minha área enquanto consultor e o que eu posso propor àquelas empresas. Que ganho eles vão ter aquilo ali? Não se assustem. Fábio, eu vou te fazer uma última pergunta, porque está chegando... Teríamos aqui muitas perguntas, eu tive que selecionar, está tão bom, né? Muito a falar, mas eu quero... Falamos de futuro, falamos de tendência, vamos falar do mercado atual, assim. Para a gente encerrar esse podcast, falando de consultoria, de olhar de negócios, de crescimento, enfim, de desenvolvimento, o que tu traria para hoje, né? Para o mercado atual, o que as empresas precisam, né, fazer... Né? Um pouco daquela questão daquele olhar interno, aquele dever de casa, né? O que hoje tu daria de dica, né, para as organizações? Que dica tu darias assim, para se manter competitiva hoje, né? Porque, claro, a gente vai olhar para frente, mas hoje, que ações são necessárias? O que é indispensável? O que precisa ser feito? O que precisa ser potencializado? Claro que cada organização vai ter essas questões, mas aquilo que não dá para hoje, não dá mais para ser amador, não dá para deixar de fazer, não sei. Eu queria que tu desse aí um olhar teu específico. Um olhar meu específico dentro das empresas e que eu gosto de fazer isso muito e provoco muito hoje. Vamos dar uma parada, vamos olhar um pouco para trás, vamos ver o que a gente está fazendo de bom, de errado, onde estão as nossas falhas, e volto de novo. Eu procuro sempre dar uma melhoria ou instigar a cultura organizacional da empresa. Não é a minha área, mas aí eu chamo os parceiros, porque eu acho que cultura organizacional é o principal para qualquer negócio hoje, seja segmento, porte. Se tu consegue ter uma cultura organizacional sólida, positiva, proativa, inovadora, com adaptabilidade, com flexibilidade, tu já começa ganhando. Que ótimo de falar sobre ganhando. Isso. E a gente tu olha para frente sobre e tu isso. faz qualquer coisa. E além disso, então eu provoco isso hoje, vamos olhar para o nosso umbigo.
E ter isso, né? Porque a cultura organizacional é o nosso dia a dia, quem somos, e muitas vezes, tu sabe algo que me chama a atenção, Fábio? Eu gosto muito, acredito muito dentro da gestão de pessoas, eu trabalho muito com liderança e cultura organizacional. Eu pergunto para os líderes, qual é o propósito? Quais são os valores da organização? Trago exemplos do dia a dia. O que está no nosso dia a dia? Quais são nossas crenças? Eles não sabem responder. E aí é uma questão de que não há esse olhar da importância. Eu digo, gente, vocês não sabem os valores da organização. Eu ia falar isso que agora, são os próprios valores que trabalham há tanto essenciais, tempo, eles não sabem. que são atemporais, são inegociáveis. Exato. E aí, esse para mim, Juliana, é o alicerce. Cultura organizacional é o alicerce. A partir daí, então, vem processos. Aí os processos, independentes de qualquer área, eu acho que tem que ser mapeado e redefinido. Ótimo. Para todos os segmentos. E aí vem para empresas que, a partir de agora, a gente está falando em tendência, nós temos que olhar inovação. Ótimo. Nós temos que olhar flexibilidade, nós temos que olhar criatividade, nós temos que olhar proatividade. E aí vem outras áreas, como a área de marketing, inovação, claro, que compõe, diferenciação, né, o negócio, porque essa área ela tem um olhar muito instigante, interessante, que ela está sempre à frente. E faz ela parte está do vendo nosso. tendências. Claro. E a gente precisa instigar o empresário, as empresas, a olhar para frente. Onde é que o mundo está se direcionando? Está onde se é que meu direcionando, caminho tá, qual é a onde que meu tendência, qual é o negócio? movimento, qual é a dinâmica, para Perfeito. onde eu vou. Então, eu acho que nós temos, primeiro, que ter o lastro, que é a cultura organizacional, mapear esses processos. Importante, e olhar para fica frente. a dica. Deixa eu colocar isso e fazer aqui nessa finaleira a importância do mapeamento de processos, a importância de revisitar esses processos. Sim. As empresas que têm o que ficou obsoleto, não adianta tu ter o processo desenhado, ele está dentro da gaveta, ou quem quer rever, ou quem quer criar, está aqui a dica que é muito importante. Realmente, Fábio, é fundamental hoje que a gente tenha esse olhar. E aí eu falo para o nosso mercado mais local aqui, que muitos estão recém entendendo essa necessidade. Eu percebo isso também. Então, a gente, enquanto consultor, a gente precisa ter essa clareza e instigar, mesmo provocar, que isso, né? Torne um pouco desconfortável o próprio empresário, mas é nosso dever. O dever é justamente fazer pensar a essência. E essa é a nossa maestria enquanto consultor. É provocar. Eu digo nas consultorias, eu estou aqui para provocar. Eu não estou aqui para fazer o mesmo. Eu estou aqui para gerar mudança. E a mudança gera desconforto, mas é para o bem. É uma mudança de crescimento, né? Para se atingir o que a gente chama do flow. Porque se eu estiver numa zona de conforto, eu não estou aprendendo, eu estou ali executando, né? Então, a gente tem que olhar para frente. E essa nossa dinâmica, o nosso movimento, o mundo hoje está muito rápido também. E outra coisa que eu adoro é estar com jovens. Adoro, isso me faz muito bem. Sala de aula, então, a troca era maravilhosa. É muito importante, nós vamos ter, filhas né? também, então nós temos no mínimo 5 gerações dividindo as organizações, o que é muito bom. Precisamos aprender a lidar com essa diferença. Fábio, eu tenho, todos os episódios eu faço uma pergunta no final. Essa frase que está aqui na frente está na janela do meu escritório e fala, que é uma frase que me movimenta, né? Que fala que a vida é hoje. Eu olho muito para isso, assim, de viver intensamente o hoje. E para ti, qual é a tua frase do momento? Nem é do momento, ela sempre esteve comigo. Uma frase bem curta, o amor constrói. Perfeito, muito bem. Fábio, eu quero te dar um presente que faz parte aqui do Pode Conectare. Ai, que coisa linda. Obrigada. Obrigada a você, obrigada por estar aí assistindo e contribuindo nesse episódio. Vejo vocês no próximo. E está disponível no YouTube, no Spotify, a partir do @PodeConectar. É isso, né? Obrigada e até mais. Tchauzinho.